Oi pessoal, hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, que quer saber, e eu decidi dessa vez ser bem vulnerável e estar de frente para as câmeras contando um pouquinho quem é Flávia e como que cheguei até aqui, o que Deus fez em mim. Para começar, eu não nasci em um lar cristão. A minha família, meu pai era cirurgião, a minha mãe enfermeira, ambos se conheceram no hospital, se apaixonaram, casaram super rápido e depois de quase 2 anos nasceu eu, primeira filha da família, o meu pai um médico renomado e maçom também. Eu lembro que na época do meu nascimento muitos boatos vieram ao meu respeito sobre a primeira gestação da minha mãe, de que ele, por ter uma grande influência na época, como se ele tivesse me dedicado, me consagrado de uma maneira ruim. E isso trouxe um conflito, inclusive, no casamento deles, porque a minha mãe ficou muito preocupada com aquilo, mas logo as coisas passaram. E eu cresci nesse ambiente de casa onde haviam muitos princípios morais, muitos princípios de estudo. O valor mais importante do meu pai, da minha família, era o estudo. Meu pai sempre dizia, olha, eu não vou deixar herança para vocês, mas a herança que eu vou deixar ninguém pode roubar de vocês, que é o conhecimento. Por isso estudem, por isso seja uma mulher forte, uma mulher independente. Então eu fui criada dessa maneira para crescer, estudar, trabalhar e ter a minha vida de uma maneira independente. Os meus pais sempre me estimularam a isso. Eu lembro que a questão de relacionamento com Deus na minha família não era uma coisa importante. Apesar deles se dizerem cristãos, de vocês terem ideia, eu ia para a igreja do bairro, a igrejinha do bairro, sozinha, criança, com 9 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão, depois me inscrevi na Crisma. Não havia esse valor tão forte da gente valorizar a presença de Deus e cultivar a presença de Deus na nossa casa. O meu pai tinha uma vida muito corrida, minha mãe também, então nós não almoçávamos na rotina juntos, em família. Mas nós somos criados com todo amor, com todo carinho, mas a vida de estresse, de muito trabalho, levou meu pai para um caminho de alcoolismo terrível. Nós vivemos assim mais de 10 anos, a minha família imersa no que era conviver com alguém alcoólatra. E ele, como professor universitário da Universidade Federal, um homem muito conhecido, trabalhava muito, ele foi perdendo muitas coisas que ele tinha e eu vou contar depois o que aconteceu, depois, enfim, já termino de contar para vocês aqui. Mas o fato é que naquela época isso tudo foi muito dolorido para a nossa família e eu ainda adolescente, me lembro de aos 13 anos de idade, vivendo o auge da vida de revolta. A primeira vez que eu fiquei completamente bêbada numa festa, eu tinha 13 anos de idade e com certeza o meu caminho também seria novamente uma repetição da história do meu pai, que tinha sido a história do meu tio e de tantas outras pessoas da nossa família. Até que no auge do desespero a minha mãe já havia feito tudo para tentar juntar a família, para ver o meu pai enfim restaurado. Tudo, ela procurou tudo, desde espiritismo, que nós frequentamos um tempo, espiritismo kardecista, estudei toda a doutrina espírita e conheço bastante coisa a respeito. Procuramos de tantas formas. Um dia ela se lembrou que um médico que havia se formado com meu pai, colega de turma, era pastor. Então ela pediu ajuda, ela pediu uma visita e ele foi na minha casa. E desde eu me lembro claramente de ver aquele tanto de irmão que todo sábado estava na minha casa. E esses irmãos iam literalmente marchando ao redor da minha casa, do meu jardim, cantando aquela música, O Nosso General é Cristo. Eles entravam em casa, eles impunham as mãos em mim. E eu lembro de eu ali meio incomodada com aquele tanto de gente que eu não sabia, que estava com a Bíblia na mão, que tentava perguntar para mim se eu queria entregar minha vida a Deus. Eu dizia, minha vida já é de Deus, como todo mundo costuma dizer, né? Eu já sou de Deus. No auge da minha juventude, de festas, baladas, nesse auge do fundo do poço da vida do meu pai, onde ele havia perdido muitas coisas mesmo. A minha família passou por dificuldades, inclusive financeiras nessa época. Eu digo que a minha mãe foi uma guerreira
ela conseguiu segurar a casa, eu, meu irmão, pagarem os nossos estudos até nós concluirmos ali o ensino médio, numa boa escola, graças a Deus. Mas aqueles não foram anos fáceis, grande parte das minhas amigas nunca soube, talvez saiba agora através desse vídeo, de tudo que nós passamos naquela fase, porque eu não me abria com ninguém, eu não contava para ninguém o que eu estava passando, era algo que eu entulhava dentro de mim, que eu tentava saciar saindo, eu tentava saciar com relacionamentos. Comecei a namorar muito cedo, com 14 anos de idade, e eram sempre namoros assim longos, 2, 3 anos de namoro. E eu lembro que no ano que eu decidi fazer vestibular, né, que eu cheguei à idade de fazer vestibular, foi o pior ano da minha família, porque foi um ano onde meu pai foi internado 3 ou 4 vezes, inclusive em hospitais psiquiátricos, porque ele tinha síndrome de abstinência, ele convulsionava, em clínicas de desintoxicação, né, nesses ambientes. E foi o pior ano da minha família, e nesse ano assim, a minha mãe chegou a dizer, não faz vestibular, ela não queria colocar um peso, mais um peso sobre mim. E pela bondade de Deus, naquele ano prestei vestibular para medicina e passei com 17 para 18 anos no meu primeiro vestibular. E é interessante falar sobre a medicina porque eu nunca quis ser médica. É aquela historinha que a gente escuta bonitinha, que as pessoas contam assim, eu cresci brincando de médica, eu queria ser médica. Não, eu refutava a ideia de ser médica, porque eu não queria ter o mesmo estilo de vida do meu pai. Então eu não me imaginava vivendo as mesmas coisas, as noites de plantão, os dias fora de casa, a ausência, que mesmo ele sendo um pai muito carinhoso, eu sentia muita falta dele por causa da profissão. Eu não me imaginava naquela vida de hospital, perdi a conta de quantas vezes eu passei as madrugadas, passei a virada de ano dormindo no hospital, no plantão com a minha mãe ou com ele. Então eu não queria aquela vida para mim, mas quando eu fui prestar vestibular e pensar nas minhas aptidões e dons, eu me encontrei assim dentro da área de saúde, querendo ajudar o próximo. Eu acho que já havia esse senso de querer ajudar o outro, de querer servir ao próximo. E aí eu prestei vestibular e eu digo sempre que foi assim, eu sempre fui estudiosa, apesar dessa vida meio louca da adolescência, de muitas festas. Como princípio, o valor da minha casa era o estudo, eu sempre fui estudiosa. Então eu passei logo de primeira, eu digo que Deus me permitiu passar logo, porque talvez se eu ficasse tentando 2, 3 anos eu fosse desistir, porque eu não tinha convicção que aquela era a profissão que eu queria para a minha vida. E eu passei no vestibular, eu me lembro que, enfim, o meu pai ficou muito feliz, a minha mãe. E no ano que eu entrei para a medicina, ao longo desse ano, no primeiro ano, foi o ano que a minha família se encontrou com Jesus. Lembra daquele amigo do meu pai e daqueles irmãos que iam todos os sábados à tarde marchar pelo jardim da minha casa, cantar o Nosso General é Cristo? Enfim, o meu pai se rendeu a Jesus e eu comecei a ver o inimaginável, porque aquele homem que tantas vezes eu dizia para minha mãe, mãe, deixa mãe, vai viver a tua vida, deixa que eu fico com ele. Eu vi aquele homem que a gente já tinha tentado de tudo do ponto de vista natural, mas que nós não conseguíamos transformá-lo. E agora, enfim, ele mudou de vida por completo. Ele se apaixonou por Jesus, ele se apaixonou pela palavra. O meu pai se transformou num homem, ele sempre foi estudioso, então ele se transformou num homem que amava ler a Bíblia. Às vezes eu brincava, pai, você está almoçando ou está lendo a Bíblia? Ele dizia, minha filha, os dois. Você está assistindo televisão ou está lendo a Bíblia? Ele dizia, minha filha, os dois. Ele amava ler a Bíblia, ele acordava às 4 da manhã para meditar na palavra. O meu pai experimentou uma transformação genuína que só Jesus pode fazer. Ele contava para a gente que ele teve uma experiência de uma certa madrugada, que ele ainda não tinha bebido, ele saiu pelos bairros da nossa casa ao redor, abriu o portão de casa. Eu me lembro de quantas madrugadas nós acordávamos e o portão da minha casa estava escancarado, porque ele tinha saído para beber, deixado toda a família vulnerável. Ele saiu nesse dia para comprar mais uma vez bebida e no caminho de volta ele teve uma experiência com Deus que mudou a vida dele. Nós já orávamos por ele nessa altura, todo mundo lá de casa já era convertido a Jesus. Nós não nos convertemos a uma religião, porque religião a gente tem várias. Nós nos convertemos a Jesus, nós tivemos um encontro real com o Salvador Jesus, que foi o que mudou a minha história, mudou a história da minha família. Quando Jesus chegou, tudo foi transformado. E aquele encontro do meu pai com Jesus mudou a vida dele. Desde então, ele nunca mais colocou um gole de álcool na sua boca. O casamento dele foi restaurado, o nosso relacionamento pai, filha, o meu irmão, Deus fez uma obra linda
E o meu pai faleceu depois de quase 3 anos de convertido. E nesses 3 anos ele pôde experimentar da bondade de Deus. Eu me lembro de Deus me preparando para esse tempo que ele partiria. Deus falou claramente comigo que o tempo do meu pai tinha chegado. Não foi fácil ouvir isso de Deus. Absolutamente, eu acho que essa foi a coisa mais difícil que eu já ouvi de Deus em um momento de oração. Filha, eu vou levar o teu pai. E eu falava, Deus, você não pode curar, você não pode fazer. E ele podia fazer, mas Deus sabe do dia de amanhã, a gente não sabe. E eu acredito que Deus recolheu meu pai no melhor momento da vida dele, no momento onde ele estava curado, transformado, os relacionamentos restaurados, voltou a trabalhar. Foi meu professor de faculdade, inclusive a minha turma, quando formou, o nome da minha turma é em homenagem ao meu pai. Então, Deus restaurou tudo na vida dele e no melhor momento a Bíblia diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Ele recolheu meu pai e eu sou muito grata a Deus. É estranho talvez para você que está me ouvindo ouvir isso, mas eu sou muito grata a Deus que esperou, permitiu com que meu pai chegasse no momento da vida onde ele pudesse recolhê-lo para ele em glória. E eu lembro que engraçado, nesse dia que Deus me falou isso, foi tão duro, eu falei, Deus, eu não estou pronta, e Deus me deu a mensagem em Jó, e quando a palavra diz, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja Ele por isso, e Deus falou comigo, essa é a mensagem que você vai ministrar no velório do seu pai. Foi muito duro, acho que a mensagem mais difícil que eu já preguei na minha vida. Eu ministrei o louvor, eu dei essa palavra, e naquele dia muitas pessoas entregaram a vida a Jesus, e naquele momento final da vida do meu pai foi um marco de um legado que ele deixou, de um homem que teve encontro com Jesus e foi transformado por ele, e que todos nós, da nossa família, passou por essa transformação a partir dessa dor, desse sofrimento. E muitas vezes a gente é assim mesmo, né? Às vezes quando está tudo bem, a gente não entrega a nossa vida a Jesus e a gente precisa passar por um momento de dor, onde parece que não vai para frente, a gente tenta de tudo da nossa maneira natural. E quando a gente baixa a guarda e diz, eu não consigo mais, é aí que Deus faz. Foi assim com a minha família e eu sei que na vida de muita gente é dessa mesma forma. Então essa era eu, essa menina que foi criada para ser independente, ser forte, passou na faculdade de primeira e que no primeiro ano da faculdade teve um encontro com Jesus. Eu digo que foi um encontro tão radical, que eu via tantas coisas em mim que precisavam ser transformadas e mudadas, que eu peguei todas as minhas roupas, aquelas roupas que eu considerava menos decentes, eu joguei fora, eu taquei fogo, literalmente eu fiz isso. Eu lembro da minha mãe olhando para mim falando assim, meu Deus, essa menina, minha filha, você está praticamente sem roupa. E eu, na faculdade, queria mostrar para todo mundo que eu tinha entregue a minha vida a Jesus. Eu lembro de eu ir para a faculdade, assim, para o hospital de jaleco, e por baixo uma roupa comum, e eu ia com aquelas blusas assim, escritas assim, eu já tive um encontro com Deus, e você? E eu entrava ali, abrindo o jaleco para que todo mundo visse que eu tive um encontro com Deus, de tanto que eu me apaixonei por Jesus e que eu não tive vergonha de falar para os 4 cantos e para todos os meus amigos que agora eu tinha encontrado, enfim, alguém que tinha mudado a minha vida, que tinha mudado a história da minha família. E esses primeiros anos, assim, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu falei que eu vinha de longos relacionamentos, acho que na ferida da paternidade, na orfandade que eu sofri por causa dos momentos de ausência do meu pai e de doença também com alcoolismo. Eu tentei suprir essa carência que havia dentro de mim com relacionamentos. Então eu sempre tive namoros assim muito longos, é o amor da minha vida, vou casar. E eu estava num relacionamento assim, né, com um colega de faculdade, e haviam planos futuros, enfim, a gente levava aquilo bastante a sério. Mas eu falei para vocês que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me apaixonei por Jesus, e várias coisas Deus começou a falar literalmente comigo que precisavam ser transformadas, que eu precisava abrir mão, que eu precisava mudar. E eu estava assim, quando você se apaixona, você faz tudo por essa pessoa, né? Eu me apaixonei por Jesus, eu acho que hoje eu estou mais apaixonada por Ele do que sempre. E eu continuo disposta a fazer as maiores loucuras de amor por Ele. E eu abandonei muita coisa,
abri mão desse relacionamento que me afastava de Deus, abri mão de hábitos, de coisas que eu fazia que me afastavam de Deus. Eu passei a enfrentar o processo que Romanos 12 fala que é a metanoia, a transformação, porque eu não acredito numa conversão se não há uma metanoia, que significa transformação genuína, mudança de direção. Você está caminhando para um lado, de repente você tem um encontro com Jesus. Eu digo que eu fui atropelada pelo caminhão do Espírito Santo, e depois de ser atropelado por esse caminhão, não tem como ser caminhado do mesmo jeito. Então eu fui totalmente tomada por esse amor, minha vida pegou, se tomou outra direção. Eu comecei a pregar, a me envolver na área do louvor, na minha igreja, dava aula na escola bíblica dominical, a fazer um monte de coisas dentro da igreja. E com esse sentimento de várias experiências, eu lembro que eu comecei a ter muitas experiências com Deus no meu lugar secreto. Mateus 6, a Bíblia fala sobre o lugar secreto. Então eu fui liberta, eu fui curada, tudo dentro do meu quarto. No primeiro ano de convertida, eu li a Bíblia inteira 3 vezes. Eu comia livros, eu comia 2, 3 livros, consumia de tanta fome, isso fazendo medicina, mas ao mesmo tempo envolvida no louvor, lendo livro, lendo a Bíblia, porque uma coisa que eu aprendi desde essa época é que se nós priorizarmos a Deus, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, nós nunca estaremos em último. Então nunca foi uma desculpa para mim o fato de eu estar na faculdade e de eu ter várias responsabilidades como estudante, mas de não me envolver na obra de Deus. Então eu comecei a me envolver, me colocar, como sempre fui intensa, de cabeça nas coisas de Deus. Terminei esse relacionamento, fiquei solteira, fiquei super, em alguns momentos muito sozinha, porque muitos amigos me viam e se afastaram nessa época, porque eu já não queria ir mais para os mesmos lugares, não tinha os mesmos hábitos. E quando eu já estava assim, praticamente para 1 ano para me formar, exatamente 1 ano para me formar, o meu pai faleceu de hepatocarcinoma, câncer no fígado. Foi muito rápido, né? Do diagnóstico até a morte dele foram 3 meses, mais ou menos. Eu nunca esqueço isso, porque eu estava escrevendo a minha monografia sobre hepatocarcinoma. Não foi fácil, foi muito difícil, mas como eu falei para vocês, eu estava extremamente grata a Deus por ter recolhido meu pai num momento onde ele já estava salvo, onde ele já havia sido transformado, onde ele tinha tido a oportunidade de ter a vida transformada e de herdar a vida eterna. Então, para mim, é muito claro essa questão da eternidade, é um até breve. E eu, aquela menina já convicta de fé, vivendo essa experiência de dor, alguns meses depois que meu pai faleceu, acredito que talvez quase 1 ano, eu vim orando já, quase 4 anos solteira, orando, decidindo me relacionar com aquela pessoa que Deus mandasse para mim. Então eu conheci Fred depois de um culto de jovens. Ele estava com o grupo da igreja dele e eu com o grupo da minha igreja. Lá na minha cidade a gente costuma ir para a praia à noite, ali para a região que tem restaurante, lanchonete. E a gente estava ali, de repente eu vi um grupo de pessoas cantando e ele se aproximou do meu grupo, que estava cantando também, e chegou para conversar. E pela primeira vez em 4 anos e pouco, eu conversei com o rapaz, olho no olho, durante, 2, 3 horas, e nós só falamos de Jesus, propósito, futuro e coisas que nós vivemos hoje. Eu lembro que a gente teve essa conversa ainda no primeiro dia. Então eu fiquei apaixonada por Jesus nele. Eu acho que foi isso. Ele conta que ele tinha vindo de uma base missionária, ele também estava num relacionamento, terminou esse relacionamento estando nesse treinamento de missões. Essa parte ele conta para vocês depois. E aí, quando ele recebe essa palavra através de um homem de Deus, discipulador dele, chamado Mark Schubert, de que o tempo dele de menino havia acabado, de que ele deveria entrar para um tempo de maior maturidade, que Deus tinha grandes coisas para ele, inclusive estava preparando a esposa dele. Deus também estava falando comigo que estava preparando meu marido, que estava bem pertinho de chegar. Essas coisas acontecem, Deus vai dando testemunho, Deus vai falando com a gente. Não acho que a gente tem que mistificar isso, mas se a gente está em oração, vou fazer esse parênteses aqui para você que é solteiro e está me assistindo. Se você apresentar diante de Deus, Deus vai mostrar para você pessoas que têm o mesmo coração, a mesma identidade, o mesmo propósito de vida que você, para que você caminhe alinhado. E assim foi comigo, a gente começou a conversar, a gente se apaixonou e assim, coisa de 2 semanas a gente estava com uma aliança de compromisso.
Com 4 meses a gente noivou e mais 6 meses a gente enfim casou, 10 meses depois que a gente conheceu. Gente, parece que foi rápido? Sim, mas eu digo que ou você paga o preço antes ou você paga o preço depois. No meu caso, eu preferi pagar o preço de esperar a pessoa de Deus para mim antes. E a gente esperou quando Deus trouxe assim, que eu vi que casava as mesmas identidades, o mesmo propósito, o mesmo coração para as mesmas coisas. A gente casou assim super rápido, a família muito preocupada. Ah, eu esqueci de contar um detalhe, esse detalhe é importante. Eu estava formando em medicina em alguns meses, poucos meses, e Fred tinha acabado de sair da escola. É verdade. Eu não sabia disso quando eu me apaixonei por ele no dia da praia. Ele estava falando para mim sobre uma história de que ele trabalhava com eventos, missões, e na minha cabeça ele, sei lá, ele era alguém, ele falava de uma maneira tão madura que eu falava, ou esse homem é formado já, ou ele... Enfim, depois que eu descobri que eu já estava para me formar, eu já tinha 23 anos, a gente casou, eu tinha 24, e ele ia fazer 19, eu falei, meu Deus do céu, isso não tem como dar certo. Me bateu um desespero. Eu fui conversar com a minha mãe, eu fui conversar com meu irmão, e minha mãe foi super tranquila, sempre uma mulher muito sábia, muito equilibrada. E eu falei, agora eu descobri isso, tá demais, descobri isso depois que eu me apaixonei por ele. Enfim, Deus fez, nós superamos todas as coisas, todas as dúvidas da família, não houve resistência, mas a família ficou preocupada, né? E Fred tinha um forte desejo de missionário, ele já tinha gravado o primeiro CD, ele estava viajando para pregar, para ministrar. E era o meu sonho, era o que Deus estava falando comigo. Lembra da menina do quartinho, de Mateus 6, que Deus me curou? E eu lembro de eu ouvindo louvores com cara no pó, no chão, pastor Cirilo. Na época, assim, do movimento de adoração do Brasil, no início, final dos anos 90, início dos anos 2000. Já estou denunciando para vocês mais ou menos a minha idade, né? Não faz as contas. Eu era a menina do quartinho e lá deitada no chão do meu quarto, Deus me trouxe muitas promessas, muitas palavras que eu falava assim, uau, eu tenho um chamado. Ah, não posso deixar de contar isso para vocês, porque esse chamado veio tão forte para mim, que no primeiro ano que eu me converti, ou seja, no segundo ano de medicina, eu quis abandonar a faculdade. Fiquei tão apaixonada por Jesus, que eu falei, vou trancar esse negócio, eu sou pastora, eu sou missionária, esse negócio de medicina, nunca quis mesmo ser médica, então vou largar. Consegui convencer meu pai e minha mãe a me enviarem para Dallas para fazer o CRISPR Nations, CFNI, preencher os documentos. E quando eu estava indo no colegiado do curso trancar a faculdade, Deus falou comigo algo claro e eu preciso te contar isso, porque isso mudou a minha vida e mudou a direção que eu ia seguir completamente. Deus falou comigo, para onde você vai, filho? Eu falei, Senhor, eu vou viver o meu chamado. O Senhor me chamou como pastora, como ministra, e eu vou investir nisso. Deus falou assim comigo, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar. E foi o primeiro não que eu ouvi de Deus. Depois disso eu ouvi mais alguns. E você também se prepare para ouvir alguns nãos terapêuticos de Deus que vão te proteger, vão te blindar, porque Deus está vendo o dia de amanhã. Se eu tivesse ido embora, nem conhecer meu marido eu tinha conhecido, nem viver o que eu estou vivendo hoje, eu estaria vivendo. Se eu tivesse feito as coisas só naquele meu impulso, naquela coisa de ânimo. Porque quando a gente é mais novo, a gente recebe uma palavra de Deus e a gente quer porque quer, eu vou sair, eu tenho chamado, jamais vou me calar. A gente sai assim, ninguém me segura. Então eu falei, vou trancar essa faculdade que está só me prejudicando, só me prendendo de viver o chamado de Deus. E ao contrário do que eu imagino, Deus manda eu ficar, não ir embora. Para mim eu chorei nesse dia, mas eu aceitei aquilo que Deus tinha falado comigo, porque Deus falou comigo claramente dentro do meu carro, quando eu estava com os documentos prontos. E ali eu me formei, e quando eu me formei, o meu pai já tinha falecido, tinha 1 ano. Eu peguei o meu diploma. Você sabe aqueles filmes assim que a gente vê do filho pegando diploma e jogando na cara do pai? Eu fiz isso com Deus. Eu me formei, eu peguei meu diploma, me ajoelhei ao redor da minha cama, joguei no meio da minha cama e falei, tá aí meu diploma, o senhor falou que era para eu ficar e me formar, me formei. E agora, posso seguir para cumprir o meu chamado? E aí, na ocasião, eu já ia casar, que eu formei em dezembro e casei em abril. E eu falei, agora eu vou viver o chamado. Fred tem um chamado, ele é um homem de Deus, ele é missionário, ele é tudo que eu pedi para Deus. E
tô pronta, me formei, eu fiz o que Deus tinha me mandado, se era para eu ter um curso superior, amém, então vamos embora. E aí, gente, qual foi a minha decepção? Porque eu fui orar e eu recebi mais um não de Deus. Deus falou comigo claramente que eu precisava ficar e me formar. Não foi absolutamente fácil, não. Porque eu estava pronta para ir. Muita gente sofre para largar. O meu sofrimento foi ficar, foi ver o meu marido indo, cumprindo o que eu idealizava e eu não podendo cumprir. E eu achei durante muitos anos, que a medicina eram as minhas tendas. E lembra do apóstolo Paulo, que durante muitos anos precisou costurar tendas para manter o chamado missionário dele. Eu achava que a medicina era só isso para a minha vida, que era um meio de manter as missões, de manter o ministério. Então eu falei, eu vou trabalhar porque assim a gente vai conseguir viajar mais, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas, nós vamos conseguir prensar mais CDs, na época dos CDs, nós vamos conseguir investir mais coisas, mas minha visão limitada era de que eu estaria realizando o ministério integral e cumprindo meu chamado quando eu estivesse no front ou numa plataforma e não quando eu estivesse dentro dos hospitais. Aí eu falei com Deus, também não vou fazer mais especialidade nenhuma. E eu quero te dar essa dica, nunca diga nunca para Deus. Nunca diga nunca para Deus. Essa aí eu já aprendi, eu estou te ensinando de agora. Você que está me assistindo aí. Porque depois disso nós moramos um ano em BH, onde a gente achava que o ministério ia enfim acontecer. Todos os nossos amigos ministeriais estavam lá, falaram, vocês têm que vir para cá, porque é aqui que a coisa vai romper. E nada aconteceu naquele ano. Eu trabalhava num posto de saúde, numa favela, num lugar super perigoso. Quantas vezes eu não subi o morro para atender paciente, pedindo permissão para traficante. Quantas vezes eu não dei plantão em São Luís mesmo, na minha cidade natal, atendendo dentro de um lugar super perigoso, uma unidade mista. Dei plantão 2 anos lá, na segunda-feira. Sempre tinha bandido, sempre tinha muita loucura, sempre, de vez em quando tinha algumas invasões lá, alguns ataques lá. E nesses momentos eu me perguntava, onde que está Deus? Isso aqui não tem nada a ver com o chamado de Deus para a minha vida e eu não vejo a hora de me ver livre disso que me prende para cumprir o meu chamado. Mas lembra que quando Deus me deu aquele primeiro não, Deus também me disse algo. Deus me disse o seguinte, filha, eu estou levantando sobre a terra uma nova espécie de missionários. Foi esse o termo que Deus usou para mim. Missionários profissionais que estariam em várias áreas da sociedade. Nessa época não se falava de um monte de influência da sociedade. Na verdade só se falava se você tinha um chamado, você tinha que largar tudo para seguir esse chamado. E Deus estava me dizendo exatamente o contrário, em meados final dos anos 90, início dos anos 2000, que eu precisava ficar, trabalhar, porque era uma nova leva de missionários que Deus iria levantar, que Ele iria levantar sobre a terra e queriam se infiltrar em várias áreas da sociedade, como gente queria transformar o mundo, gente queria se levantar para influenciar e transformar o mundo. Eu não entendi, mas eu obedeci. Esse também é algo que eu posso dizer para vocês. Muitas vezes aquilo que Deus vai te dizer não vai fazer nenhum sentido inicialmente. Tudo que você precisa fazer é obedecer, é caminhar em obediência, é confiar. E eu fiz isso graças a Deus, eu fui obediente e eu tinha dito para Deus que eu não ia fazer mais nenhuma especialidade, acabei fazendo 2, pediatria, medicina de família e também me envolvi em mais 2 áreas de atuação que eu nunca tinha pensado na vida, com UTI pediátrica, com auditoria de home care. Eram áreas que eu dizia para Deus assim, eu nunca vou fazer isso. Eu odeio pediatria, não gosto de ver criança sofrendo, eu odeio paciente grave. Fui trabalhar dentro da UTI, por isso cuidado com os seus, nunca vou fazer isso, Deus. Porque Deus me levou para esses lugares. E eu me lembro de um dia que eu já estava mais ou menos com uns 10 anos de formada. E sempre pastoreando local, como médica, constituindo família, que no ano que eu fui consagrada pastora, nasceu minha primeira filha, Vitória, e eu fazia residência médica, eu trabalhava 84 horas por semana, você imagina isso, com uma bebezinha e tendo que pastorear pessoas, não foi fácil. Eu lembro de, mais ou menos nessa época, eu falava assim, Deus, o Senhor dá tanto chamado para uma pessoa específica, por que eu tenho que fazer um monte de coisa? Por que eu tenho que suprir e que fazer essas tantas áreas, enquanto eu só queria fazer uma coisa, eu queria estar ali centrada no que eu considero a melhor parte do meu ministério, a melhor parte do meu chamado.
E Deus falou comigo algumas coisas. A primeira coisa que Ele disse: você não é todo mundo, aquilo que pai e mãe sempre gostam de dizer, né? O que eu tenho para você é específico, é único, é singular. E filha, eu estou te forjando na pressão, porque você vai precisar. Aquilo que eu quero construir na sua vida exige que a sua base, que a sua estrutura seja forte. Por isso aguente, porque aquilo que eu vou construir sobre a sua vida exige que a sua estrutura seja firme, que você seja uma mulher forte, que você seja estável, que você esteja estabelecida, que você saiba aguentar pressões, porque eu estou levantando pessoas de estrutura forte para conduzirem o meu povo. Mais uma vez eu não entendi, mas eu obedeci. Nessa época o ministério já estava crescendo bastante, Fred já tinha canções conhecidas no Brasil e no mundo afora. De 10 viagens que ele fazia, eu podia ir em uma, duas e olhe lá quantas vezes eu não viajei com meu jaleco, meu estetoscópio dentro da mala. E no aeroporto de volta nós nos despedíamos, ele ia para casa e eu ia para a jornada seguinte, eu ia emendar no plantão. Eu fazia das tripas corações para estar com ele, para não perder viagem, para estar me esforçando, para cuidar de menino, para pastorear. Não era fácil, assim, eu trabalhei 84 horas por semana durante 2 anos, depois 76 horas por mais 1 ano e meio, depois 64, 52 horas e assim, até as coisas equilibrarem mais. Foram 10 anos. 10 na Bíblia significa o fim de um ciclo, o fim de uma estação. E quando eu me lembro que estava chegando perto desses 10 anos, eu estava trabalhando num ótimo hospital, que Deus tinha aberto a porta. Eu nunca fui, assim, sempre fui lutadora, mas dessa coisa de porque eu queria estar, não, eram portas que eu sabia que Deus tinha me colocado lá. Não eram coisas que eu estava inventando, que eu queria, eu não estava fugindo do propósito, talvez você esteja assistindo. Muito pelo contrário, eu tinha convicção de que todas as áreas, todas as coisas que eu estava fazendo eram sendo da vontade de Deus para mim e que eu tinha que dar um jeito de gerenciar aquilo para aquele tempo e que Deus estava me dando graça para gerenciar, para aprender a dormir pouco, dormir bem, a ser feliz, a ser alegre mesmo assim. Graças a Deus, foram 10 anos onde o Ministério Itinerante cresceu, nós constituímos a nossa família, os nossos 2 filhos, pastoreamos local e foi uma bênção, tudo ao mesmo tempo. E Deus me deu graça para conciliar isso. Eu digo que assim, eu atribuo isso a 2 coisas. Uma e a principal de todas é a graça de Deus, um dia de cada vez. A segunda é não ser ansiosa, porque eu não sou uma mulher ansiosa. Graças a Deus, eu confio muito o dia de amanhã nas mãos de Deus. Eu acho que isso me faz conseguir encarar as coisas com mais equilíbrio. Mas naquela ocasião, com quase 10 anos de formada, eu estava frustrada. Lembra daquela menina aguerrida que queria fazer, eu tenho um chamado, né? Aquela coisa de eu vou porque vou, porque vou. Nessa altura eu já não me achava mais tão capacitada assim. Eu já tinha me conformado com o meu jaleco e eu olhava para o meu marido tão cheio de dons e habilidades que eu já falava assim, não, Deus, ele é melhor do que eu. Fulana são mais aptas do que eu para exercerem esse chamado. Eu lembro de projetos que Deus me dava e que eu apresentava para outras pessoas, para que elas realizassem por mim, porque eu já não me achava mais capaz. Eu era uma Marta, eu sempre digo que eu sou fã da Marta, né? Lucas 5 fala da Marta e da Maria, eu sou uma fã inveterada da Marta. Eu vou chegar lá no céu e vou dizer, Marta, olha, te defendi demais, porque Marta é a mulher que realiza, é a mulher que faz acontecer. Mas eu fui transformada de uma Marta a uma Maria, com o coração de Maria. Eu sempre amei o lugar secreto e naqueles 10 anos de tanta correria, eu aprendi a me esconder mais ainda em Deus, mais ainda ter minhas experiências com Deus. Então eu já estava amando aquele lugar, longe das plataformas, onde eu não tinha, assim, as pessoas não me conheciam. Eu estava amando aquele lugar de ser uma apoiadora de Fred, de poder proporcionar para que o meu marido estivesse à frente, que o meu marido fluísse nas canções, nos dons. Eu estava ali do lado dele como uma ajudadora, uma apoiadora, dizendo, meu amor, estou aqui com você, vai lá e vou estar com você quando puder. Eu já estava nesse ponto bem aí, mas frustrada, porque no fundo, eu achava que eu não estava vivendo plenamente o propósito de Deus para mim. E eu lembro que um belo dia ele fez uma viagem que eu queria muito ir para uma ministração, eu não me lembro aonde, mas uma ministração que eu não queria perder por nada e eu não pude ir porque eu não consegui trocar os meus plantões. Nessa época eu coordenava a parte de uma enfermaria de um grande hospital e eu
simplesmente não pude ir. E eu lembro de eu sair da minha casa nesse dia com muita raiva. Muita raiva. Eu bati a porta do carro daquele jeito. Eu peguei o meu jaleco, coloquei e eu falei assim: por que eu não posso ser ministra em tempo integral? Falei dentro de mim, no estacionamento do hospital. Por que ele pode? E eu tenho que me dividir em múltiplas tarefas? Por que eu tenho que vestir o jaleco, vestir o manto pastoral, vestir o manto missionário de ministra de louvor itinerante, de mãe, de tantas tarefas? E entrei no hospital nesse dia assim, extremamente frustrada. Comecei a me envolver nas atividades do dia, cuidar de paciente. Nessa época, minha carreira estava indo muito bem, muito bem. Eu já tinha meu consultório particular, as portas estavam abertas, de uma maneira sobrenatural, porque eu não ia atrás, as coisas apareciam para mim. E eu nunca esqueço que uma moça fisioterapeuta, que 2 anos antes eu havia pregado para ela dentro do hospital e ela tinha entregue a vida dela a Jesus, ela era desviada, ela voltou para Jesus. Ela, durante esses 2 anos que eu não a vi, ela passou por uma crise no casamento que acabou indo para o divórcio, e isso fez com que ela se aproximasse mais de Deus. E aquela menina que eu conheci totalmente desviada, agora era uma mulher de Deus e uma profetisa. E eu levei um susto que eu fazia 2 anos que eu não a via, e quando eu encontrei com ela dentro do hospital, ela olhou para mim e ela falou assim: olha, eu só vim aqui te trazer um recado de Deus. Eu falei: uau, já levei um susto, porque eu falei: quem é essa, né? Não conheço. Está totalmente diferente, transformada. Ela falou: eu sei que você está muito ocupada, que você tem muitos pacientes, eu não vim tomar seu tempo, outro dia a gente bate um papo melhor, eu só vim te trazer um recado de Deus. Eu falei: manda. E ela falou assim: Deus mandou eu te dizer que todos os dias que você sai da sua casa e que você coloca o seu jaleco branco, você é sim ministra em tempo integral. Já eram 10 anos de formada e eu ainda achava que eu não estava sendo ministra em tempo integral porque eu não estava na plataforma ou da maneira como eu achava que era. Durante 10 anos eu carreguei uma crença errada de que eu só estaria vivendo plenamente a vontade de Deus se eu deixasse todas as outras funções. Eu dividia. É o famoso dualismo que vem do gnosticismo, desde a época antiga da Grécia, que infiltrou na igreja. Esse dualismo diz que existe uma vida secular e existe uma vida sagrada. E que se você quer viver a vida sagrada, você deve abandonar a secular. Mas isso tem roubado ao longo dos anos muitos cristãos de estarem em áreas de influência. Lembra da palavra que Deus me deu? De que Ele levantaria uma nova espécie de missionários, de pessoas que se levantariam como profissionais bons, relevantes e seriam voz de influência em todas as esferas da sociedade. Deus já estava falando comigo 20 anos antes, aquilo que seria notório e pregado depois. O que Deus estava me preparando era para dizer: você é sim ministra em tempo integral. Não importa o tipo de roupa, de farda, de manto que você esteja vivendo naquela hora. Você é ministro integral porque você carrega a identidade de sacerdote. Efésios 1:11, a palavra de Deus diz que nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Então, tudo aquilo que diz respeito a nós, tudo aquilo que nós fazemos, seja na nossa profissão, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, dentro da nossa casa, é sagrado. É sagrado, a gente precisa parar de separar essas coisas. E eu falo isso com muita força, porque eu vivi esse engano de achar que eu tinha que deixar tudo naquele momento. Claro que para cada estação da sua vida, Deus vai te trazer uma revelação sobre como você deve se posicionar para viver o seu chamado. Mas eu não estava fora do centro da vontade de Deus porque eu estava dentro dos hospitais, muito pelo contrário. Naquele dia que essa menina me disse isso, eu me tranquei no banheiro do hospital, porque banheiro é lugar de oração, você já sabe, né? Eu falei: Satanás, durante todos esses anos eu venho engolindo essa mentira de que eu não sou ministra em tempo integral, porque eu não estou necessariamente com o microfone na mão. Então, eu saí dali disposta, eu já fazia células, eu já fazia grupos de estudo no hospital. Todos os hospitais que eu trabalhei, clínicas, tinham grupos de estudo bíblico. Eu estava ganhando profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, mães de paciente. Deus foi me lembrando tudo que aconteceu naqueles 10 anos, quantas vezes na beira de um leito de UTI, um paciente entregou, uma mãe, uma família entregou a vida a Jesus. E Deus falava comigo: você está vendo? Você como pastora não entraria aqui nessa hora, mas você, por estar como médica, pode ser uma voz de influência para essa família. Deus foi me lembrando e eu
me levantei ali e falei, nunca mais eu vou acreditar nessa mentira e eu vou viver plenamente meu chamado de influenciar pessoas em todas as esferas da sociedade. Da maneira como Deus colocar, esteja eu com o jaleco branco, esteja eu com o microfone na mão, esteja eu num lugar simples, falando do amor de Jesus, dentro da minha casa, com a minha família. Nós somos ministros em tempo integral, porque nós somos sacerdotes para Deus e cumprimos Mateus 28, que é o ide por todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, pregando, batizando-os em nome do Senhor. Esse é o nosso chamado, não importa em que área a gente esteja. Então, naquela ocasião, eu entendi isso. E Deus falou comigo, filha, ok, agora que você entendeu isso, eu vou começar a responder as tuas orações de 10 anos. E aí Deus começou a me liberar gradativamente dos hospitais, à medida que algumas responsabilidades novas iam surgindo dentro do ministério. O Senhor foi me liberando de maneira progressiva para isso, até culminar com a nossa pausa, eu chamo de pausa estratégica. De vez em quando você tem que fazer uma pausa estratégica. Nós já estávamos ali quase 14, 15 anos servindo ali ao lado dos meus sogros, na igreja que eles pastoreiam. E Deus nos falou e nos chamou para um novo tempo, uma nova cidade, para abrir. E a igreja não se abre, né? A igreja nasce. Permitir que nascesse através de nós uma igreja para um povo tão querido, tão amável. E eu lembro que nesse período de transição, já contei isso em outros vídeos, você pode voltar lá e assistir. Não foi um período fácil, porque nessa altura do campeonato eu já tinha conquistado a minha clínica, né, onde eu atendia meus pacientes particular. Eu já tinha uma estabilidade numa carreira de 15 anos. Eu já tinha as minhas especialidades, eu aceitava o trabalho que eu queria, eu viajava a hora que eu queria, que eu precisava fazer missão, ir para a África, para Israel, para a Jordânia. Eu parava a minha agenda da minha carreira como médica na hora que eu quisesse, porque eu já tinha essa flexibilidade, nós estávamos bem, cuidando de pessoas ali. E justamente quando a gente acha assim, não, tá tudo arrumadinho na nossa vida, enfim, estou conseguindo equilibrar tudo melhor, as coisas já estão mais calmas, já ralei tanto para conquistar alguma coisa. Enfim, quando chegou nesse ponto, Deus falou, ok, vocês estão muito confortáveis, vou mexer mais um pouquinho em vocês, a vida de vocês é minha, não é? Vocês é que oraram entregando a vida de vocês para mim, vocês disseram, eis-me aqui, do original do hebraico significa Hinene, é uma aliança, é um pacto que não tem volta, vocês disseram Hinene e eu conto com vocês para essa obra. E eu falei, amém, Senhor, eis-me aqui, tua filha, que se cumpre em mim o teu querer. Nós passamos uns dias no Kansas, nos Estados Unidos, de pausa, sendo inspirados ali na casa de oração e reabastecidos para viver um novo tempo em Teresina, Piauí, onde temos vivido e construído uma igreja tão linda, tão abençoada, que tem crescido de uma forma tão sobrenatural, tão maravilhosa. Eu ainda sou médica, né? Isso eu vou ser para sempre. É um dos mantos que eu carrego e eu entendo que algumas portas se abrem não por eu ser pastora, algumas portas se abrem por causa da minha profissão, para que eu possa testemunhar de Jesus. E nós precisamos ter eu entendo que a gente precisa ter essa sabedoria de, independente da roupa que a gente precisar vestir, não importa a porta que seja, o importa é que a gente esteja cumprindo o propósito, que a gente esteja manifestando o reino, que a gente esteja ali dando um bom testemunho de Jesus. Então, Deus fez grandes coisas, várias portas se abriram para dar palavras em lugares onde eu não iria como pastora, mas na defensoria e tantos outros lugares. E para a gente caminhar para o fim desse testemunho aqui, ano passado, 2019, eu me candidatei como médica voluntária do Exército Brasileiro, porque Deus falou comigo que eu devia entrar no Exército para pregar, então eu fui me oferecer como capelã. Eles não tinham vaga para pastor, mas tinham vaga para médico. Imagina qual foi o manto que Deus usou, mais uma vez, o jaleco, para abrir uma porta para mim. E resumindo muito essa história para vocês, que foi uma história louca da minha vida, acho que eu vou fazer um vídeo só da minha vida do Exército. Esse é um capítulo à parte, acho que eu vou contar depois num outro vídeo para vocês, só esse meu tempo servindo ao Exército como médica. Mas o fato é que Deus me deu uma palavra muito clara para dar testemunho dele ali, e a porta que se abriu foi a minha profissão.
E eu fiz várias provas de Deus, meu Deus, foi uma loucura. E não teve como eu não perceber que era a mão de Deus me conduzindo ali. Imagina, já assim, quase 17 anos de formada, eu era a mais velha de todos eles ali, porque só menino novo, gente no gás, correndo, eu tive que passar por todos os processos. Me lembro de Fred dizendo assim para mim: não, Flávia, você é médico, você vai servir lá, não vai ter que passar por esse treinamento físico todo. E eu lembro do meu primeiro dia do exército, eu colocando aquela roupinha de atividade física e voltando para casa e dizendo para ele com raiva: quem disse que eu não ia ter que passar por tudo isso? Eu estou tendo que correr igual aqueles meninos de 18, de 20 anos de idade, fazer exercício, apoio, flexão no sol quente. Imagina, eu com todo esse tempo tendo que passar por isso, por essa experiência. Meu Deus, foi um desafio muito grande na minha vida de superação, mas sobretudo de, mais uma vez, ser obediente a Deus e de ver a mão de Deus comigo. Ali fiz muitos amigos, aprendi grandes coisas no período curto que passei ali. Tive que ir para o meio da selva, imagina, carregar fuzil, fazer caminhada com mochila nas costas. Jesus, tantas histórias maravilhosas. Na época não foi tão maravilhoso assim, mas hoje a Bíblia diz que quando a tribulação vem, quando as provas vêm, elas parecem que não são boas e não vão aproveitar para nada, mas por fim elas produzem eterno peso de glória, e eu acredito que cada processo que a gente passa na nossa vida vai construindo em nós a estrutura necessária para a gente viver o hoje. E ali naqueles dias eu fui esticada de todas as formas e Deus abriu a porta para que eu estivesse ali pregando o Evangelho, e tenho ido, mesmo como capelã voluntária, mesmo depois que saí do exército, continuo indo, testemunhando de Jesus. E eu quero dizer para você no finalzinho desse vídeo, é que você é ministro em tempo integral. Se você é filho de Deus, você pode se dispor para, independente de qual seja a sua área, talvez você vai servir muito a Deus no mercado financeiro, talvez você vai servir muito a Deus trabalhando como empresário, trabalhando na área jurídica, na área de saúde, ou mesmo full time dentro da igreja, eu não sei. Mas não limite a ação de Deus a um formato que você criou. Não limite a ação de Deus achando que aquela sua profissão, o seu trabalho de segunda a sexta-feira é um trabalho secular e isso te impede de viver o sagrado. De jeito nenhum, porque na verdade tudo que diz respeito a nós é sagrado. Eu aprendi isso a duras penas e estou aqui já assim com tantas vivências como ministra de louvor, já gravei em tantos lugares. Tive a oportunidade de gravar em Israel, na Jordânia, nos Estados Unidos. Deus tem feito tantas coisas que eu nunca imaginei na minha vida, e eu tenho sido grata por cada ciclo, por cada estação da minha vida, por cada coisa que Ele me permitiu viver. Calma que eu estou escrevendo meu livro, tenho muitas histórias para contar para vocês, mas sobretudo assim, superando a mim mesma e vencendo a cada dia. Tem dias que a gente cai, mas o importante é a gente se levantar de novo para testemunhar de Jesus e para viver em cada estação, em cada época, o manto do nosso chamado, sabendo que Ele vai nos preparar, que Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar habilidades. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de realizar e fazer várias coisas que Deus me pediu para fazer, vários papéis que eu precisei assumir ao longo dessa caminhada com Jesus, já de 22 anos. Mas eu estou pronta para a aventura, para aquilo que Ele tem para mim ainda. Eu sei que o Senhor sempre tem coisas novas, a gente tem que estar pronto para se lançar, para dizer: eis-me aqui. Estou aqui para dizer para vocês que é possível conciliar. Se você for fiel a Deus, Ele vai te dar graça um dia de cada vez. Eu sou a prova viva de que é possível, que tempo é uma questão de administração, é uma questão de você priorizar aquilo que é mais importante, e você nunca pode usar de desculpas que você não tem tempo para Deus, que você não tem tempo para a obra de Deus. Se você quiser, Deus vai te dar as estratégias necessárias e os projetos que você precisa, que vem direto num download do céu, para você servir ao reino, para você cumprir o propósito e para você viver a vida que Deus te mandou viver, uma vida leve, feliz, abençoada, realizada, com desafios muitos, sem dúvida nenhuma, mas contando com a graça, com a bondade dEle para se superar. Você vai ser um contador de histórias e alguém que também superou a si mesmo e que tem vivido um milagre, assim como eu sou um testemunho vivo.